7ª pergunta. Como saber se você está fazendo certo e com o limite correto? Como eu já disse lá atrás, o limite correto é muito de cada um com a sua historicidade, cada um sabe qual que é o comportamento adequado e satisfatório de cada filho dentro da sua vivência. Então, assim, difícil falar qual que é o limite correto. Acho que o principal de você pensar o limite correto é dentro de uma hierarquia em que o pai e a mãe está comandando a situação e não o filho. Se isso estiver invertido, o limite não está correto, está faltando limite e regra nessa situação. Se não, se em determinado momento é vocês que estão conseguindo intervir, permear a situação da casa, dentro dos seus desejos, entre o equilíbrio entre seus desejos e o desejo da criança, os limites estão corretos. Como saber quando você está enfrentando uma barreira e querendo impor limites? Quando a birra aumenta a intensidade. Se está aumentando a intensidade é porque aquele limite é o mais correto. Porque ele está agindo diretamente à problemática, ao comportamento inadequado. Então, se você viu a intensidade subir, é porque o teu limite vai trazer os seus benefícios a curto prazo. Paciência nesse momento é o primor. E principalmente a questão da repetição. Repetir a mesma intervenção até que você gere uma mudança de comportamento, uma mudança de reflexão nessa criança. E principalmente você gere uma frustração imediata. Você está frustrando o seu filho dentro de que você quer que ele mude o comportamento para que ele consiga satisfazer seus desejos. Essa transformação para a maturidade, para o futuro próximo da criança é essencial. Então, esses são os caminhos para você identificar se os limites estão sendo corretos. Gostaria de saber mais sobre o imediatismo. Atualmente as crianças são muito imediatistas. Gostaria de saber se existe alguma dica para nos ajudar a medir esse comportamento. Criança ser imediatista é uma questão até normal. Sei que tudo em exacerbado não é o mais satisfatório, não é o mais adequado. Por que a criança é imediatista? Porque a atenção ainda, principalmente a atenção dirigida à memória e planejamento, não está em desenvolvimento, não está desenvolvido, está em pleno desenvolvimento. Então é normal que ela seja imediatista. Como que você prepara o imediatismo dela? Principalmente criando um meio em que ele tenha essas possibilidades. Então aqui o papel da rotina é essencial. A criança saber quais são os seus afazeres, os seus momentos, os seus desejos, o que ela vai fazer de manhã, à tarde, à noite, você ter uma previsibilidade dos seus comportamentos, além de você diminuir os imprevistos. Então você não saber direito qual vai ser a reação dos comportamentos da criança, além disso você organiza a vida dessa criança. A criança não tem capacidade de planejamento que eu falei agora, ela não está desenvolvida ainda. Se você organiza a vida dela, de certa forma ela vai ter um planejamento, que não vai fazer ela ser imediatista, porque ela já sabe mais ou menos o que ela precisa fazer naquele momento, naquele período. Então é interessante para você melhorar a questão imediatista, até para você transformar esse imediatismo ao longo do tempo, criar uma rotina bem estabelecida. Além de ter momentos certos e horas certas, uma rotina bem rica em estímulos, necessidades, em atividades, para que a criança tenha bastante experiência dentro do seu repertório. Quanto mais repertório a criança tiver, mais capacidade ela vai ter, principalmente da linguagem. Sem linguagem, a criança não consegue desenvolver atenção, planejamento, memória. Então, cada vez mais que você coloca um repertório bom de atividades na criança e a linguagem dela vai desenvolvendo, o imediatismo vai diminuindo. Então, pense que muitas vezes a gente pensa que tem tantas coisas que a gente tem que desenvolver na criança e esquece da linguagem. A linguagem é primordial. É ela que é o cerne do desenvolvimento da criança. Então, conversar bastante com a criança, trazer atividades lúdicas, trazer contação de histórias, criar momentos certos para isso, com horários, períodos principalmente, porque a criança até 5, 6 anos não tem um espaço temporal, a noção temporal deles ainda não está desenvolvida, mas eles sabem que dia, tarde, noite, horário da escola, depois que chega da escola, almoço, janta. Então, utilize desses signos, desses momentos em que a criança já tem internalizado para trazer essa rotina, essas atividades diferenciadas,
para que a criança vá desenvolvendo, e quanto mais desenvolvimento ela tiver e mais organizado for a vida dela, menos imediatista ela vai ser. Qual a idade ideal para aplicar as orientações? Tirando a parte bem bebê lá, que é muito instintiva, que é uma situação bem simbiótica, né? A gente fala simbiótica é quando a gente fala que a mãe e o filho é um ser só, né? Por isso que muitas vezes o pai quer pegar a criança no colo e ela só chora. O pai, não é porque ela não gosta do pai, é porque ainda tem essa relação simbiótica, como se ela se sentisse protegida ao colo da mãe. Já ficou 9 meses ali no ventre. E aí então ela tem essa noção de como se fosse um ser só. Então, depois que isso vai desdobrando, que essa simbiose vai se transformando, já pode começar as orientações. Então, eu penso ali que até menos de um ano, próximo de um ano, em que a criança já começa a não ter só desejos instintivos de sobrevivência, não é mais só alimentação, qualquer comida, por exemplo, tá só uma amamentação, então assim, é um instinto de sobrevivência, ela se alimentou também. Mas quando ela começa, de certa forma, a trazer alguns desejos, não é só alimentar-se de algo, é um colo da mãe, agora é um colo do pai, é um lugar em que ela se sente mais segura, é uma brincadeira que ela gosta mais. Quando começa a ter esses sentidos, e principalmente isso acontece com o desenvolvimento da linguagem, quando começa já a definir algumas palavras, alguns signos, como pedir água, mãe, pai, tio, tia, comida, a hora que está com fome. Quando começa esse desenvolvimento da linguagem, a gente pode falar ali que até às vezes é um pouco menos de um ano, essas orientações já podem ser seguidas. Começou a desmembrar essa simbiose, já pode começar as orientações. Quanto mais cedo, melhor. Porque quando está lá na idade da simbiose, essas orientações não vão ter o efeito, porque ainda a criança não vai ter a capacidade ali de entendimento das coisas que estão acontecendo. A pergunta 10 é que falasse mais sobre as medidas mediatistas. Vou usar agora exemplos, porque eu acabei explicando isso nas questões das outras perguntas. Mas, por exemplo, a criança pede eu cedo. A criança pede algo eu dou. Sem eu saber se eu posso ou não posso dar, se ela merece ou não, se ela está barganhando ou não. Você ter noções mediatistas é você ver a sua atividade em um plano mais geral, não necessariamente ao pedido imediato do momento. Então é você prever situações antes para que você faça todo o desenvolvimento para ter o resultado a posteriori, ter o resultado depois de todo o desenvolvimento da situação. Não é aquela reação imediata, aconteceu, faço. Isso é uma questão imediatista. Mediação é você trabalhar as questões previamente. Então, por exemplo, um pedido da criança, você pedir algo em troca, por exemplo. Eu quero um brinquedo de Natal, tudo mais, como você precisa se melhorar tal tipo de comportamento. Você trabalhar com relação, eu quero assistir desenho, mas antes você precisa se alimentar. Eu quero mexer no celular, não porque você está programado, você tem tantos tempos de você mexer no celular. Questões imediatistas são isso, mediatistas, né? É você planejar, são situações planejadas de começo, meio e fim. Qual que é o objetivo que você quer com isso? Além do pedido, da satisfação do desejo. Principalmente as medidas mediatistas causam frustração na criança. Como eu falei no decorrer do tempo que eu estou aqui trabalhando aqui com vocês, frustração é essencial para a criança. E principalmente, trazer poder de escolha para a criança. A criança ela é imediatista, como a gente falou na pergunta passada. Então, às vezes, ela pede sem saber o real sentido disso. Por isso que, às vezes, você tem que dar um ponto e até um poder de escolha para a criança. Oferecer possibilidades. Como, por exemplo, vai sair e a criança não sabe que roupa que ela tem que usar naquele determinado momento, mas você precisa organizar, você precisa organizar a vida dessa criança. Você pode organizar as escolhas dela. Em vez de você colocar lá o vestido que você está com vontade, ela está falando, não, você quer pôr, não, você quer pôr, fica aquela bagunça toda, ela nem sabe se ela quer o vestido mesmo, mas o negócio dela é porque ela quer ser opositora, porque a Bia
porque ela tem que ser do jeito dela, e você também querendo impor algo sem a escolha dela, uma frustração não mediada. Você pode fazer a frustração dentro de o vestido que você quer, o segundo vestido que você quer e uma possibilidade que ela queira e ela escolher o vestido. Provavelmente você não vai ter uma questão de birra nesse momento, porque além da escolha dela, é uma escolha sua também. É você preparando o ambiente para que não ocorra o confronto. Isso é um exemplo de uma ação mediada. Usei esse exemplo porque eu dentro do trabalho que a gente faz ali na clínica, foi uma questão em que eu fiz, uma estratégia que eu fiz com uma família, até para evitar confrontos, causar frustração, mediar o comportamento e dar poder de escolha para a criança. Então, uma ação simples dessa, você trabalha vários sentidos, várias situações para desenvolvimento da criança.